Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, vai no primeiro vídeo desse canal que eu explico um pouco quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui. No vídeo de hoje, eu trouxe vocês pra gente bater um papo. Eu não sei se é a crise dos 30 batendo antes, mas eu tô bem reflexiva ultimamente. Eu tenho percebido o quanto eu amadureci e eu aprendi nos últimos anos. Então eu fiz uma coletânea de 10 anos, 10 aprendizados. Eu tenho 28 anos e eu tenho certeza que desde os meus 18 anos eu mudei bastante e aprendi bastante. Eu acho que eu evoluí muito como pessoa, evolui muito nas minhas relações e eu me orgulho disso e espero que você também se orgulhe da pessoa que você é hoje. Claro que eu tô sempre tentando melhorar, mas eu acho que a gente ter noção das coisas que a gente aprendeu faz a gente levar uma vida melhor e mais leve. Por isso que eu trouxe hoje esses 10 aprendizados que eu tive até agora e eu gostaria de compartilhar com vocês. Alguns desses aprendizados eu não aprendi tanto no amor, a maioria deles eu aprendi na dor mesmo. É triste que a gente tenha que aprender às vezes na dor, mas eu acho também que é o jeito mais eficaz, infelizmente. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu me dei conta quando eu me tornei adulta foi que, na verdade, a gente continua sendo a mesma pessoa. Quando eu era criança, eu achava que quando a gente crescia, a gente se tornava outra pessoa. Mas o que acontece, na verdade, é esse paradoxo entre mudança e permanência, que a gente continua com a mesma essência e o que mudam são as nossas ideias, nossas perspectivas e os nossos planos. Mas quem a gente é de fato, eu tenho a impressão que a gente continua sendo sempre essa mesma pessoa. O que é bom, porque a gente tem uma vida inteira para cultivar essa nossa relação com a gente mesmo. O segundo aprendizado é uma coisa que eu tenho percebido mais recentemente. É tão importante a gente olhar para a nossa história quanto planejar o futuro. Esse equilíbrio entre o passado e o futuro é essencial para que a gente respeite a nossa história, respeite os nossos limites e quando a gente começa a olhar para a nossa história e entender ela, a gente aprende com as nossas experiências, enquanto planejar o futuro nos dá um norte, nos dá uma perspectiva de uma vida e que nos permite de fato crescer e avançar, mas a gente só consegue ter um olhar claro para esses planos se a gente se conhece, se a gente sabe quem a gente é e por que a gente se tornou essa pessoa. O que nos leva para a terceira coisa, que esse olhar para o futuro, planejar é muito importante. Mas as melhores coisas da vida provavelmente vão acontecer de forma inesperada. São essas incertezas e surpresas da vida que nos levam por caminhos que a gente jamais imaginava. Apesar de todo o planejamento e organização, algumas das melhores coisas vão sim acontecer de forma inesperada, o que reforça essa importância de a gente estar aberto às possibilidades, aberto a que a vida aconteça. E não adianta só querer ser feliz, a gente tem que saber reconhecer a felicidade. O meu quarto aprendizado é um pouco dolorido pro ego. Eu entendi que o mundo não está dividido entre pessoas boas e ruins. A gente vive com esses dois o tempo todo. Em todo mundo tem um pouco de certo e errado, um pouco de ruim e bom, e muitos outros nuances entre certo e errado. Reconhecer que todos nós carregamos características boas e características ruins nos ajuda a compreender a complexidade das pessoas e se relacionar de uma forma mais honesta. A quinta coisa para mim foi bem difícil de engolir, assim. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem esse sentimento de justiça, se revolta com isso, mas eu entendi que gente babaca se dá bem sim. E que o mundo tá o tempo todo recompensando comportamentos que não são baseados em valores. E isso é muito frustrante quando a gente teve uma criação que é baseada nas consequências dos nossos comportamentos. O sexto aprendizado me rendeu alguns anos de terapia, quando eu entendi que, na verdade, o que nos incomoda no outro está presente na gente. Ou seja, a gente só reconhece o defeito no outro porque ele também está na gente. Ele só nos incomoda porque a gente vê no outro. Se relacionar é o maior espelho que a gente pode ter. O meu sétimo aprendizado, ele ainda está um pouco na teoria para mim. É uma coisa que eu tento botar em prática e é: a gente só consegue ser gentil se a gente consegue colocar limites. Às vezes a gente se relaciona com pessoas que estão tão acostumadas a ultrapassar os nossos limites que a gente acaba sendo uma pessoa desagradável, quando na verdade a gente não consegue expressar o quanto aquela pessoa tá forçando a barra, a gente não consegue dizer isso. Então, normalmente a pessoa não sabe ou até sabe e aproveita, às vezes é cômodo uma pessoa que não expressa o que tá sentindo. Então, quanto mais limite a gente consegue colocar nos outros, mais gentil a gente consegue ser, porque a gente se sente mais à vontade naquela relação. O meu oitavo aprendizado, às vezes eu tenho vontade de gritar pro mundo. Toda e qualquer relação precisa ser cultivada. Precisa de cuidado, precisa de manutenção. Não adianta a gente comprar uma casa, a gente tem que cuidar do jardim, a gente tem que pintar a parede, tem que fazer a manutenção. Com as relações é a mesma coisa. A gente muda muito ao longo da vida. E se a gente não se atualizar e não atualizar quem tá com a gente acaba se perdendo. Então, relações significativas exigem tempo
e esforço. O meu nono aprendizado, ele serve mais ou menos como um mantra quando eu tô nos momentos difíceis. As situações externas normalmente importam muito menos do que o nosso estado mental, como a gente lida e como a gente recebe as situações. É óbvio que existem tragédias, óbvio, mas é por isso que a gente vê pessoas em situações muito difíceis que às vezes conseguem ver o lado bom ou conseguem superar aquilo de alguma forma, e às vezes pessoas que não têm problema nenhum, mas simplesmente não conseguem ser felizes, porque não conseguem ver nada de bom em nada. Então pouco importa se a gente tem tudo, mas a nossa cabeça está completamente perdida, mas o nosso emocional está completamente destruído. A gente não vai saber ver beleza em nada. O 10º eu aprendi recentemente, e eu aprendi sendo mãe, que é pra gente dar menos importância ao tempo. Tem um comentário que me incomoda um pouco, que é: aproveita que passa rápido. Eu acho que essa frase, ela reflete que a gente às vezes é refém do tempo. É óbvio que o tempo vai passar, mas é só o tempo passando. Ele não vai determinar se eu vou aproveitar mais ou menos a minha vida. E eu acho que pensar sobre isso nos causa tanta ansiedade, que a gente não consegue estar no momento presente. Se eu for pensar que daqui a uns anos a minha filha ela vai ser independente, que ela não vai mais precisar de mim, que ela vai seguir a vida dela, eu vou entrar em pânico. A minha filha tem 5 meses. Esse tipo de pensamento, de uma certa forma, ele nos sequestra do momento presente. Então, meu 10º aprendizado é dar menos importância ao tempo, dar mais importância aos momentos. O relógio ele vai girar. Se o tempo tá passando é porque a gente tá vivo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês se identificaram com algum aprendizado, deixa aqui nos comentários e compartilhem também comigo o que vocês aprenderam nesses últimos 10 anos. Eu acho que aprendizado bom é aprendizado compartilhado. Não esqueçam de se inscrever no canal, esse apoio é muito importante agora no início. Obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima, grande beijo, tchau!